No vídeo anterior, nós conversamos sobre os nutrientes que merecem mais atenção no preparo para a gestação e por que esse cuidado começa muito antes do teste positivo. Talvez você tenha terminado aquele vídeo pensando: tá, Camila, eu entendi a importância dos nutrientes, mas na prática, o que eu faço agora? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque preparar o corpo para uma gestação não é viver de suplementos, é construir saúde. São pequenas escolhas repetidas todos os dias que ajudam a criar um ambiente mais saudável para receber uma nova vida. É sobre esses pilares, aqueles que realmente fazem a diferença na prática, que nós vamos falar a partir de agora. O primeiro pilar que eu deixo aqui, obviamente, é a alimentação. Muitas mulheres chegam ao consultório me perguntando: Camila, qual a dieta para engravidar? É verdade que existe um alimento que aumenta a fertilidade? Eu ouvi dizer que goji berry, inhame e abacate, eles ajudam na fertilidade. Isso realmente funciona? E a minha resposta quase sempre é a mesma. Não existe um alimento ou uma dieta que sozinhos façam uma mulher engravidar. O que existe é uma alimentação que precisa conversar com o organismo de cada mulher, porque nenhuma mulher é igual à outra. Algumas precisam reduzir a inflamação, outras precisam melhorar a sensibilidade à insulina, outras corrigir deficiências de ferro, vitamina D, B12, folato, iodo, ômega 3. Outras precisam cuidar da saúde intestinal, reduzir o estresse oxidativo ou melhorar a função da tireoide. Percebe que como estamos falando de necessidades completamente diferentes? É por isso que eu não acredito em uma dieta pronta para a fertilidade. Eu acredito em uma estratégia construída para o seu corpo, para seus exames, para a sua rotina e para o momento que você está vivendo. Quero deixar algumas dicas para a sua alimentação. Existem alguns alimentos que eu gosto de incentivar que apareçam com frequência na rotina das minhas pacientes, porque são ricos em nutrientes importantes para a fertilidade. Então, ovos, pela excelente qualidade da proteína, por serem uma das principais fontes de colina, esse nutriente é fundamental para o ciclo de metilação, que é um conjunto de reações envolvidas na síntese e reparo do DNA, na regulação da expressão dos genes e na divisão celular. A colina também participa da produção de fosfatidilcolina, importante para a saúde do fígado e para o transporte de gorduras, favorecendo os processos naturais de detoxificação do organismo. Isto é, eliminar metais pesados, toxinas que a gente acaba consumindo e mesmo a metabolização dos hormônios. Abacate é rico em gorduras boas e antioxidantes que ajudam a preservar a glutationa, um dos principais antioxidantes do organismo. A glutationa ela tem um papel na proteção dos óvulos contra o estresse oxidativo e no bom funcionamento das mitocôndrias responsáveis pela produção de energia celular. São nossas usinas de energia. Castanhas e sementes que fornecem selênio, zinco, magnésio, vitamina E, nutrientes importantes para a saúde reprodutiva. Gergelim e tahine, excelentes fontes de cálcio, gorduras saudáveis e lignanas, compostos antioxidantes que podem contribuir para o equilíbrio hormonal e fazem parte também de uma dieta, uma alimentação favorável à saúde reprodutiva. Frutas alaranjadas como mamão, manga, caqui, tangerina, damasco, são ricas em carotenoides, precursores da vitamina A, e também alimentos ricos em vitamina A, como fígado, de preferência orgânico, gema de ovo. Esse nutriente participa da produção hormonal, ajuda a proteger os óvulos do estresse oxidativo e exerce um papel importante na função ovariana. Cacau, o meu preferido, um bom chocolate de 70%, é rico em flavonoides, compostos antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e favorece a saúde vascular. Eles não são assim um tratamento para a fertilidade, mas podem compor uma alimentação rica em antioxidantes, que é importante para a saúde dos óvulos. Canela do Ceilão e cúrcuma, duas especiarias que eu gosto muito de incluir na rotina. A canela pode ajudar na resposta glicêmica
E a cúrcuma oferece compostos com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, além de contribuir para um ambiente intestinal mais saudável. Vegetais verdes escuros, como espinafre, couve, rúcula, agrião e brócolis, são excelentes fontes de folato, magnésio, vitamina C e diversos compostos bioativos que participam do ciclo de metilação, que a gente falou um pouquinho, da divisão celular e da proteção contra o estresse oxidativo. Frutas vermelhas e roxas, a gente costuma pensar logo em morango, mirtila, framboesa e amora, mas vale a gente aproveitar também as riquezas das frutas brasileiras, como jabuticaba, açaí, acerola. Elas concentram antocianinas e outros polifenóis com potente ação antioxidante e ajuda a proteger as células, inclusive os óvulos, do estresse oxidativo. E também alimentos como goji-berry e tâmara chinesa, muito utilizados na medicina tradicional chinesa. Eles são ricos em compostos antioxidantes e há séculos são associados à promoção da vitalidade e da longevidade. Embora as evidências em fertilidade humana ainda sejam limitadas, eles podem sim enriquecer uma alimentação variada e rica em compostos bioativos. O segundo pilar é o sono. Gente, dormir bem não é luxo, é uma necessidade biológica. É durante o sono que o nosso organismo regula os hormônios, recupera tecidos, organiza o metabolismo, fortalece o sistema imunológico e controla melhor os processos inflamatórios. Quando a mulher dorme mal por semanas, meses ou anos, todo o organismo sente, e a fertilidade também. Me conta aqui, se você fica uma noite sem dormir, seu corpo sente? O meu, nossa, sente demais. Uma noite mal dormida é o suficiente para já sentir esse impacto. Agora, voltando aqui, a melatonina, conhecida como hormônio do sono, faz muito mais do que induzir o sono. Ela também é um dos antioxidantes mais importantes do organismo. O que pouca gente sabe é que os ovários possuem receptores para a melatonina, especialmente nas células da granulosa e nos ócitos, e isso significa que ela participa ativamente do ambiente em que o óvulo amadurece. Além de sincronizar o ritmo biológico, a melatonina ajuda a combater o estresse oxidativo dentro do folículo ovariano, protegendo as mitocôndrias, as estruturas responsáveis pela produção de energia do óvulo. Como a qualidade do óvulo depende muito do bom funcionamento dessas mitocôndrias, esse efeito antioxidante ele é considerado muito importante para a saúde reprodutiva. E a gente vê o quanto o nosso corpo ele é muito perfeito. Isso não significa que dormir uma noite mal vai impedir uma gravidez, mas quando a privação de sono se torna um hábito, ela pode sim contribuir para um ambiente hormonal e metabólico menos favorável. Por isso, antes de pensar apenas em suplementos, vale a pena fazer uma pergunta simples. Como está a qualidade do meu sono? Estou dormindo bem? Nesse tempo que eu durmo, consigo sentir meu corpo descansado? Pequenas mudanças, como reduzir a exposição às telas à noite, dormir e acordar em horários mais regulares e buscar uma rotina que favoreça um sono reparador, podem trazer benefícios não apenas para a fertilidade, mas também para a saúde como um todo. O terceiro pilar é a hidratação. Parece algo simples, mas é um dos hábitos que eu mais percebo ser negligenciado. Me conta aqui, você sente dificuldade para beber água ao longo do dia? A água, ela participa de praticamente todas as reações do organismo. Ela é fundamental para o transporte de nutrientes, para a circulação sanguínea, para o funcionamento intestinal, para a produção de energia e também para os processos naturais de eliminação de substâncias pelo nosso organismo. E não é só a quantidade de água que importa. Em algumas mulheres, também avaliamos a necessidade de repor eletrólitos, como sódio, potássio e magnésio. Esses minerais são essenciais para manter o equilíbrio hídrico, participar da produção de energia, da contração muscular, da transmissão dos impulsos nervosos e de uma resposta mais eficiente do organismo ao estresse. Essa reposição ela não é igual para todo mundo. Ela depende assim da alimentação, do nível de atividade física, da transpiração, do clima e das necessidades individuais de cada mulher. Como orientação geral, eu costumo recomendar uma ingestão de aproximadamente
35 a 40 ml de água por quilo de peso corporal por dia, ajustando esse volume conforme a rotina e as necessidades de cada pessoa. Uma dica prática é adicionar uma pequena pitada de sal integral ou sal marinho em uma garrafa de água, pode ajudar a repor parte dos eletrólitos. Vou deixar algumas marcas aqui na tela. E quando o organismo está desidratado, todas essas reações acontecem com menos eficiência. Por isso, antes de buscar estratégias mais complexas, vale a pena garantir o básico bem feito. Muitas vezes é nele que começam os grandes resultados. O quarto pilar é o movimento. E quando eu falo em movimento, eu não estou falando de fazer o treino perfeito ou passar horas na academia, até porque se você já é mãe ou está tentando engravidar, sabe o quanto a rotina ela pode ser desafiadora. O mais importante é que exista movimento de forma consistente. Pode ser uma caminhada, musculação, pilates, dança, natação. O melhor exercício continua sendo aquele que você consegue manter ao longo do tempo. E existe um motivo para isso. O músculo é um dos tecidos mais importantes do nosso corpo quando falamos em saúde metabólica. Quanto mais saudável ele está, melhor costuma ser a sensibilidade à insulina, o controle da inflamação e a capacidade de produzir energia para o seu corpo. Além disso, o exercício estimula a formação de novas mitocôndrias e melhora o funcionamento das que já existem. As mitocôndrias, como já vimos, elas são as usinas de energia das nossas células e estão presentes em praticamente todo o organismo. Por isso, quando você se movimenta regularmente, não está apenas fortalecendo os músculos, você está ajudando o seu corpo a produzir energia de forma mais eficiente, reduzindo o estresse oxidativo e criando um ambiente metabólico mais favorável para a fertilidade. E não precisa começar grande. Comece com aquilo que é possível hoje. 10, 15, 20 minutos já são melhores do que esperar o momento perfeito. À medida que isso fizer parte da sua rotina, aumente a frequência e a intensidade, porque no fim das contas é a constância e não a perfeição que gera resultados duradouros. Quinto pilar é o gerenciamento do estresse. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: "Foi só relaxar que engravidei". Essa frase tem sim um fundo de verdade, mas a fertilidade ela é muito mais complexa do que isso. Não é a ansiedade sozinha que impede uma gravidez, mas viver constantemente em estado de alerta, isso sim, faz com que o organismo permaneça preparado para lidar com ameaças. Isso pode repercutir em diversos sistemas do corpo. Hoje nós vivemos em um ambiente de estímulos o tempo todo. São notificações chegando sem parar, redes sociais, excesso de informação e para muitas mulheres tudo isso ainda se soma ao cuidado com os filhos, marido, casa, trabalho e tantas outras responsabilidades. E gente, isso é muita coisa. O nosso corpo sente. O estresse crônico pode prejudicar a qualidade do sono, alterar o apetite e a digestão, aumentar processos inflamatórios, interferir no eixo hipotálamo-hipófise-ovário, responsável por coordenar a ovulação e a produção dos hormônios femininos. Além disso, quando estamos sobrecarregadas, fica muito mais difícil fazer boas escolhas, não é mesmo? Você sente essa dificuldade? A alimentação piora, aumenta a vontade de comer alimentos ricos em açúcar, ultraprocessados, a atividade física fica de lado, o descanso é adiado e aos poucos tudo isso vai formando uma verdadeira bola de neve. Você sente que isso acontece com você? Aprender a desacelerar também faz parte do cuidado. E eu não estou falando de eliminar o estresse da sua vida, porque isso vai ser simplesmente impossível. Eu estou falando de criar pequenos momentos em que o seu corpo ele entenda que está seguro. Uma ferramenta simples, gratuita e muito eficaz é a respiração consciente. Ela, inclusive, me ajuda muito nos dias que a rotina está mais intensa, as demandas parecem não ter fim. Respirar de forma lenta e profunda por alguns minutos ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo estado de descanso e recuperação. E com isso, a frequência cardíaca diminui, a respiração desacelera e o organismo passa a responder ao estresse de forma mais equilibrada. Vamos fazer junto? Uma respiração consciente. Puxar o ar, segurar por 4 segundos e soltar lentamente durante 4 segundos. Vamos lá.
Como que você se sentiu por aí? Pequenos momentos de pausa já fazem uma grande diferença no nosso bem-estar. Às vezes, alguns minutinhos de pausa, uma oração, uma caminhada ao ar livre ou algum ciclo de respiração consciente já são suficientes para sinalizar o seu corpo que ele pode sair do modo de sobrevivência e voltar ao modo de recuperação. E lembre-se, preparar o corpo para uma gestação não é apenas fornecer nutrientes, é também criar um ambiente onde ele se sinta seguro para funcionar da forma como foi planejado. Algumas estratégias também podem complementar esse processo. Eu gosto muito de usar chás nas minhas orientações. Eles são ricos em compostos bioativos e antioxidantes e, quando bem indicados, podem fazer parte de um plano individualizado. Mas eu quero reforçar um ponto importante. Nenhum chá ou shot ele vai fazer um milagre. Eles complementam e a base continua sendo aquilo que você faz todos os dias, que é a alimentação. Na minha prática clínica, utilizo alguns chás de forma estratégica e sempre respeitando o momento, os sintomas e as necessidades de cada mulher. Para mulheres com SOP e sinais de excesso de andrógenos, como acne, aumento de pelos ou ciclos irregulares, o chá de hortelã verde, que é a Mentis plicata, é um dos que possui melhor respaldo científico. Alguns estudos mostram redução da testosterona livre e melhora de alguns parâmetros hormonais. Quando o objetivo é melhorar a qualidade do sono e favorecer o relaxamento, eu gosto muito de recorrer a chás mais calmantes, como camomila, melissa, passiflora. Dormir melhor não resolve tudo, mas cria um ambiente muito mais favorável para o equilíbrio hormonal, metabólico e para a recuperação do organismo. Se possível, prefira chás orgânicos, pois eles reduzem a exposição a resíduos de pesticidas. Também gosto de dar preferência a embalagens fechadas de boa procedência ou a marcas de sachês livres de plástico e microplásticos. Alguns sachês são produzidos com polímeros que podem liberar microplásticos quando entram em contato com a água quente. A canela é uma exceção que costumo comprar a granel, desde que seja de boa procedência. Sempre que possível, prefira a canela do Ceilão. Ela possui menor teor de cumarina, um composto natural que, quando consumido em excesso por longos períodos, pode sobrecarregar o fígado em pessoas mais suscetíveis. Além do chás, existe uma estratégia muito simples e que eu gosto bastante, que é o escalda-pés. Pode parecer algo muito simples, mas reservar uns 15 minutos no final do dia para o escalda-pés com água morna pode ajudar o corpo a desacelerar, favorecer o relaxamento e preparar o organismo para uma noite de sono mais reparadora. Aliás, é uma estratégia que eu mesma quero colocar em prática aqui em casa. E eu quero terminar esse vídeo abrindo um pouco do meu coração. Ao longo desses anos, atendendo mulheres, eu aprendi que existe uma parte da fertilidade que está assim nas nossas mãos. Nós podemos cuidar da alimentação, corrigir deficiências nutricionais, dormir melhor, movimentar o corpo, reduzir a inflamação, aprender a lidar com o estresse, preparar o organismo da melhor forma possível. Esse é o nosso papel. E eu acredito profundamente que vale a pena fazer isso com responsabilidade, constância e carinho. Mas também existe uma parte que não está sob o nosso controle. E isso não é motivo para culpa. É um convite à confiança. Quem me acompanha sabe o quanto eu amo estudar. Eu gosto de investigar, de buscar respostas, de não aceitar um simples está tudo normal quando eu vejo que aquela mulher ainda está sofrendo. Dediquei mais de 12 anos da minha vida a estudar o funcionamento do corpo humano, porque eu acredito que o conhecimento ele transforma vidas. Mas acima de tudo, eu também acredito que a vida é um presente. Para mim, cada nova vida continua sendo um milagre, uma bênção concedida por Deus. E em nenhum momento a minha fé diminui a importância da ciência. Muito pelo contrário, eu acredito que Deus nos deu inteligência para estudar, pesquisar, cuidar e honrar o corpo que recebemos. A ciência nos mostra os caminhos, a fé nos sustenta enquanto caminhamos por ele. Então, se hoje você está se preparando para engravidar, faça aquilo que está ao seu alcance. Cuide do seu corpo, nutra a sua saúde, respeite o seu tempo, prepare o seu organismo da melhor forma possível,
porque essa é a nossa parte. Mas a permissão para gerar uma nova vida, eu acredito que continua nas mãos de Deus. Por isso, não carregue o peso de querer controlar tudo. Existem coisas que pertencem somente a Ele, e eu oro para que, quando chegar o tempo certo, você receba esse presente com o corpo preparado, um coração em paz e cheio de esperança. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu joinha e compartilhe com outra mulher que também sonha em viver a maternidade. Pode ser que essa mensagem seja exatamente o que ela precisava ouvir hoje. E se você deseja preparar o seu corpo para esse momento, com acompanhamento individualizado, será um privilégio caminhar ao seu lado nessa jornada. Aproveite para se inscrever no canal, me acompanhar por aqui, compartilhe conteúdos sobre fertilidade, saúde da mulher, gestação e maternidade, trazendo uma visão integrativa do cuidado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o outro lado dessa preparação, o que realmente vale a pena reduzir ou evitar antes de engravidar. Vamos conversar sobre álcool, cafeína, metais pesados, açúcar, disruptores endócrinos e outros fatores que podem sobrecarregar o organismo e intervir na saúde reprodutiva. Te espero no próximo vídeo.